Olá, esta é mais uma videoaula da PASE Hidrometria. Estaremos nesta videoaula estudando e analisando as telas do Hydrobox 2 Firmware versão 100. Conforme já estudamos em outra videoaula, a primeira coisa a se fazer num Hydrobox 2 é verificar antes de abrir o seu configurador correspondente, é se verificar qual o firmware está instalado. E após sabermos isso, vamos então aí abrir o configurador correspondente. No caso, hoje nós vamos estar aqui falando sobre as telas do firmware V100. No seu computador, aí do nosso colaborador, você vai ter então uma pasta previamente salva, aonde você vai ter pastas de configuradores, que são conforme as versões do firmware. No caso aqui eu salvei como exemplo duas pastas. Vamos abrir então aqui, eu salvei a do V500 e a do V100. Vamos abrir aqui para analisarmos aqui primeiramente esses arquivos. No caso aqui, você abrindo esta pasta correspondente ao V100, o arquivo que deve ser aberto após feita todas as conexões com o cabo serial em uma porta USB, feita a identificação se está tudo correto e interligado, você abre esse arquivo que está aqui, que eu estou mostrando aqui com o mouse, Hydrobox Configurator, certo? Após abrir esse arquivo, vai aparecer aqui para nós esta tela, que você vai então apertar em conectar e ela vai fazer então aqui a leitura conforme está apresentando aqui, a porta COM, ela vai ler a sua porta que está aonde está instalado o seu configurador. No caso, se a porta que aparecer aqui não estiver selecionada a mesma do configurador, você deve então entrar aqui e mudar para a porta que esteja o seu configurador e então conectar. Ele vai aparecer esta primeira tela e vai fazer então aqui a leitura, lhe dizendo qual firmware está instalado, mesmo você já tendo feito então a verificação diretamente na tela do Hydrobox. Vemos aqui então que a versão que está instalada é a V100.6, ok? Esta é a primeira tela do configurador, aquela que acabamos de mostrar ali na pasta. Quando abrimos aí na pasta V100, abrimos o Hydrobox Configurator. A próxima tela aqui, e ainda assim, né, falando dessa primeira tela, nós temos aqui todos os, podemos chamar assim, de botões onde vamos acessar aqui todas as funções de configuração. Nós podemos aqui fazer a leitura atual, ele mostra aqui um arquivo do que tem nas portas que estão acionadas, quantos registros tem em memória, também assim a quantidade, descarregar registros apagando, já limpando a memória, descarregar sem apagar. Nós temos aí então aqui configurações, que nós já vamos ver que é um dos botões principais onde nós vamos acessar as configurações desse Hydrobox V2. Data e hora, para você então acertar no caso de a data não estar correta. Hidrômetro é onde você vai poder corrigir algum erro que possa estar havendo entre o hidrômetro apresentado na tela do Hydrobox e o hidrômetro físico que está fazendo a leitura, seja ele mecânico, aquele que vai estar instalado na tubulação, seja ele um hidrômetro mecânico ou um medidor de vazão eletromagnético, ultrassônico, ele vai ter lá um valor de hidrômetro acumulado. Esse valor ele precisará ser, no caso, acertado em alguns momentos devido ao tempo de trabalho. Ele pode perder alguns
pulsos e ir abrindo uma pequena diferença entre as duas marcações, a marcação da tela do hidrobox e a marcação do hidrômetro ou medidor de vazão propriamente dito. Então esse botão é onde você vai conseguir acertar. Você vai pegar lá o valor que está apresentando na tela e replicá-lo aqui neste campo. Nós já vamos entrar nessa janela, onde poderemos então ver ali os campos no qual vão ser alterados esses valores. Temos aqui também um botão no qual nós podemos aí atualizar o firmware e um botão de reset. Esse botão de reset só é recomendado no caso se você já tem um certo conhecimento, porque ele zera todas as funções. Ele dá um reset geral no equipamento, apagando aí seus registros e apagando todas as configurações. Por isso ele só deve ser utilizado, assim como o botão de atualizar firmware, após se ter já um certo conhecimento do funcionamento do Hidrobox versão 2. Vamos então caminhar aqui para as telas de configuração. Uma vez que você aperta ali no botão configurações, se abrirá esta tela. Esta tela nós temos aqui instalação, né? Essa instalação ela vem aqui com o número de série e a data de fabricação. Eles vêm aqui apagados, eles não estão acessíveis aos técnicos, a não ser esse botão aqui, editar fabricação. Ele é um botão que apenas é habilitado após ser colocada uma senha, porém essa senha é utilizada apenas na manutenção, pois esses dados não precisam normalmente ser modificados em campo. No caso, você técnico aí, nosso colaborador, se você encontrar algum desses equipamentos que sofreu um reset, ele passou aí por algum tipo de reset e perdeu essa informação, número de série, ela aqui fica um número 99991, normalmente é um número padrão, e aqui ela fica também sempre todos 1 aqui. Se você precisa alterar, porque você pegou aí um equipamento em campo que está com esses números aqui, não estão, principalmente o número de série, não está igual o da etiqueta do equipamento, você entra então em contato com o suporte técnico, no qual será feita aí a orientação de qual a senha para acessar então esses menus e fazer então aí essa troca. E acertar também o número de série e a data de fabricação. Local de instalação. Este campo ele diz respeito ao endereço para o qual onde o site irá receber as informações transmitidas pelo GSM. Então, este local de instalação ele é um endereço exclusivo para cada ponto que o cliente tenha. Se o cliente tiver aí 10 poços ou 10 reservatórios, assim como for, serão 10 números diferentes. Não existem dois equipamentos transmitindo para um mesmo número. Sempre cada equipamento terá um endereço ou local de instalação, também chamado de ID, sempre terá um ID diferente. Aí nós temos aqui um outro campo, GSM. Aqui é onde vão ser colocadas as informações de APN, conforme o chip que estiver sendo usado. No caso aqui nós podemos ver aqui o exemplo nesse equipamento de um chip DataTen da TIM, onde então é colocado aqui o seu APN, seu user e a senha, o password. Aí sempre estando marcado GSM ativo, para que então ele esteja apto a transmitir os registros que estão em memória.
Normalmente estes três últimos campos eles vêm também desabilitados e até não aparecem aqui, a não ser que seja colocada a senha, conforme para também habilitar aqui este botão de edição que abre então esses campos para edição. Esses três campos aqui não aparecem normalmente quando você entra com o configurador, pois são campos também já pré-determinados que não precisam ser feitas alterações. Aqui ao lado nós temos aqui gerais. Esses gerais que nós temos aqui se refere ao tempo de gravação dos registros em memória, assim também como o tempo do LCD ligado. Esse LCD ligado corresponde ao tempo após você apertar alguma das teclas da tela do Hydrobox 2, algum número, ou OK, ou X, ou Info, alguma daquelas teclas. Quando você aperta, o tempo em que o backlight do LCD ficará ligado. Esse campo aqui ele é muito importante no caso de o aparelho operar em bateria, com bateria. Na energia, esse campo aqui não faz muita diferença, porque ele está sendo alimentado pela fonte. Porém, no caso do equipamento estar sendo utilizado na bateria, se aqui for deixado em zero, significa que o backlight ficará sempre aceso, consumindo então de uma forma mais rápida a bateria. Por isso, o normal de se deixar nesse campo aqui é em torno de 600 segundos, que equivale aí a 10 minutos, que é um tempo assim suficiente para você fazer alguma alteração. Intervalo de envio GSM. Esse aqui corresponde ao tempo em que o intervalo entre as transmissões, em que serão enviados os registros para o site. Esse tempo aqui, um padrão que nós normalmente utilizamos é 1.800 segundos, meia hora no caso, podendo ser alterado para mais ou para menos. O único detalhe é, se for alterado para menos, deve ser reportado essa informação para o suporte técnico, que dará então aí as diretrizes corretas, pois os chips instalados nos Hydrobox, tanto no 2 quanto no 3, eles têm o chamado pacote de dados. Se for deixado então aqui um intervalo muito pequeno, vamos esgotar de uma forma muito rápida o pacote de dados, porém podendo assim gerar aí também problemas de estouro de pacote de dados e o equipamento parar de transmitir. Então, se for alterado para menos, precisa ser reportado, esta informação precisa ser reportada para o suporte técnico, ou até para mais até não seria um problema tão grave, porém sempre é bom, se for alterado por algum motivo, reportar isso também ao suporte técnico. Mas o que nós utilizamos normalmente como padrão é 1.800 segundos, sendo que também não se pode deixar um valor aqui muito baixo, como por exemplo, vamos usar apenas como exemplo, 3 minutos, pois pode, na perca de sinal de antena, no caso por algum motivo, isso pode acabar aí, como a gente chama popularmente, embolando as transmissões. Então esse valor ele precisa ser um tanto quanto espaçado, para que dê tempo de finalizar corretamente uma transmissão e ele tenha tempo então de recomeçar outra em tempo hábil. Então esse campo precisa aí, no caso, se for alterado, ser reportado. Intervalo que grava as medições. Esse é o intervalo de em quanto tempo será salvo o registro em memória. Normalmente nós usamos aqui cerca de 3 minutos. A cada 3 minutos será salvo uma amostra, um registro em memória, para que no tempo pré-determinado ele vai então juntar esses pacotes, ele vai fazer um pacote desses registros que estão
em memória e fará então a transmissão para o site. No caso de perca de sinal e o acúmulo de registros, vamos supor que você tenha lá 10.000 registros lá, já porque o equipamento perdeu o sinal e acumulou então na memória 1.000 registros. Quando restabelecer esse sinal, que o equipamento voltar a transmitir, ele não irá precisar respeitar esse tempo. Ele vai, assim que começar a transmitir, ele vai, com pacotes de 100 em 100, ele vai então transmitir todos os registros até que zere. Após zerar, ele vai então aí voltar a respeitar esse tempo de 30 em 30 minutos. Porém, se houver novamente um acúmulo de registros por perca de sinal ou algo assim, após restabelecido o sinal, ele fará a transmissão de todos os registros, juntando pacotes aí de 100 em 100 e mandando isso simultaneamente, sem respeitar esse tempo. Lembrando também que para que possa ser feita uma transmissão, é necessário que o equipamento tenha pelo menos um registro em memória, senão ele não fará transmissão. Então, se você fez uma instalação, acabou de instalar um equipamento novo, fez o procedimento de limpar a memória, como já descrito em outra videoaula, e você configurou, por exemplo, 3 minutos, ele só vai fazer, mesmo que você force uma transmissão, só irá fazer essa transmissão após ter pelo menos um registro em memória. RS-232. Neste campo, é um campo que é utilizado apenas no caso de você usar o seu equipamento via Modbus, a comunicação dele em uma rede, comunicando aí com um rádio ou algum outro equipamento. Esse campo pode ser alterado por Modbus e alterado aqui o seu ID, conforme a rede que você estiver aí utilizando. Essa funcionalidade não é comumente utilizada. Temos algumas aí instaladas, porém não é uma funcionalidade assim muito utilizada pelos clientes. Quando precisamos hoje de alguma comunicação de rede via Modbus, é utilizado o Hydrobox versão 3, até porque esse Hydrobox versão 2, como já descrito também em outra aula, ele é um produto descontinuado. Essas aulas são apenas para conhecimento dos nossos aí colaboradores, pois temos diversas unidades ainda instaladas pelo Brasil. Esta aqui é aquela tela, no caso, quando se usa, é apenas como uma demonstração, quando se usa a senha de logar. Se você então, como já foi dito, precisa alterar, você tem que ter a senha, ela habilita aquele botão ali que aparece aqui, esse botão editar fabricação. Quando você coloca a senha aqui no botão logar, certo? Você clica no botão quando ele está a logar, ele vai aparecer um local para você colocar a senha. Aí ele habilita esse botão. Quando você clica no botão, ele abre esta caixa aqui, essa janela aqui. Aí você pode então fazer as devidas alterações e a calibração das entradas analógicas, entrada 1, 2 e 3. Porém, como já citado, isso é um procedimento que não é feito normalmente. Os equipamentos já saem configurados da manutenção para irem ao cliente. Tela analógicas. Nesta tela é onde nós vamos configurar os respectivos dados aqui, o range e informações relativas à entrada analógica, como por exemplo o sensor de nível PASE. Normalmente no Hydrobox 2 o sensor de nível será ligado na analógica 1.
né? Então você tem aqui nível mínimo, normalmente esse valor será 0, e nível máximo é o range máximo do sensor que está sendo instalado. Lembrando que o Hydrobox ele pode ler não somente os sensores fabricados pela Pase, como também sensores e equipamentos com saída analógica de terceiros, né? Equipamentos aí de outras empresas, desde que compatíveis com a saída 4 a 20 mili. No caso do nosso sensor, então vamos aqui imaginar que o sensor que estamos instalando é um 200 de 200 MCA, nós vamos então colocar aqui como máximo 200. Ganho do sensor é um valor também já pré-fixado, no qual não precisamos aqui alterar no caso dos sensores da Pase, a não ser que você esteja utilizando aí um outro de outro fabricante que precise de algum ajuste, mas no caso do sensor Pase não se faz necessário nenhuma alteração. Ganho, filtro digital, também são as médias, né? No firmware 500 nós vimos essa função que lá é chamado de médias. Aqui ele vem como filtro digital. Esse filtro ele serve para estabilizar a medição, para que não fique então oscilando tanto. Ele tem então esse filtro aqui já pré-configurado também como para coletar algumas médias para não ficar aí oscilando tanto a medição. Casas decimais são a quantidade de casas que será apresentado na tela de medição do Hydrobox. Profundidade de instalação, ou também comumente chamada de profundidade da bomba, é a profundidade na qual o sensor foi instalado, ou melhor dizendo, a profundidade, no caso total do poço. Normalmente o sensor de nível da Pase ele é instalado a cerca de no máximo 2, dependendo do tamanho desta bomba, acima da entrada de água da bomba, para evitar então aí a vibração produzida, né, pela bomba ao puxar a água. Então, tendo essas medidas em mãos, você vai colocar aqui a profundidade de instalação. Offset. Esse número de offset é o número gerado quando se faz o zero do sensor, que é aquela compensação da pressão atmosférica, da altitude aonde está sendo instalado este sensor. Então aí esse número ele é gerado automaticamente pelo sistema, não havendo aqui uma intervenção do técnico. Esse número, o sistema, após você fazer o zero, fechar e abrir novamente o configurador, vai aparecer aqui um número. Esse número aqui ele foi feito um zero sem o sensor estar conectado. Normalmente o número que vai aparecer é menos 0, e aqui algum número subsequente aqui, números normalmente bem baixos, que ele é apenas uma compensação. Então o offset ele vai ficar assim sempre bem próximo a 0 aqui, que é essa compensação. Descrição: no caso aqui a analógica 1 ela já vem descrito como nível e a unidade de medida em metros. Se for ligado aqui na analógica 2 e 3 algum outro equipamento, poderá ser aqui então descrito qual esse equipamento, como por exemplo condutivímetro ou pHmetro, e a unidade de medida correspondente a esse equipamento. As analógicas aqui elas se repetem, né? Todos os campos são iguais e devem ser configurados cada um individualmente conforme aquilo que estiver ligado nessa respectiva analógica. Vazão. Neste campo de vazão é onde nós vamos fazer as configurações normalmente dos medidores de vazão, podendo ser esses medidores por pulso, sendo eles ativos ou passivos. Podemos aí também estar ligando aqui medidores ultrassônicos que gerem pulso,
Medidores de 4 a 20 mili também podemos então estar aqui ligando e fazendo então as devidas configurações. Vazão instantânea, aqui é a vazão que aparece na tela. Ela tem que ser, essa vazão instantânea, ela tem que ser a mesma vazão que está marcando no medidor, no respectivo medidor. Se for um medidor eletromagnético PASE, na sua tela principal, você vai ver lá uma vazão, conforme a bomba estiver ligada, você vai ver lá a vazão. Essa vazão tem que coincidir aqui com a vazão instantânea que está apresentando também na tela do hidrobox. Aí nós temos aqui o valor de corte da vazão mínima, né? Quando você desliga a bomba, ou quando se a vazão chegar a cair a um mínimo, você pode configurar aqui este valor para que ele não mostre mais a vazão a partir do momento que ela cair para tanto. Por exemplo, você tem uma vazão lá de 10, você quer que ele pare de medir se essa vazão chegar, por exemplo, a 4. Quando chegar em 4 metros cúbicos hora aqui, ele vai ignorar e não vai mais marcar na tela do hidrobox. Isso se dá ao fato de muitas vezes nós termos aí tubulações que tem retorno de água, ou tubulações muito longas que ficam o que podemos assim denominar como uma cauda após desligar-se a bomba. Então se configura para que a partir do momento que essa vazão caia a X, ele não apresente mais a marcação na tela do hidrobox. Aqui eu posso configurar, se eu quero a vazão instantânea, que ela pegue do pulso, da entrada de pulso, ou uma entrada 4 a 20, sendo uma das analógicas. Normalmente é utilizado no hidrobox 2 a analógica 2, no caso de eu ligar um medidor de vazão com saída analógica 4 a 20 mili, ok? Segundos para zerar pulso e quantas médias. Esses dois campos aqui, eles são campos nos quais eu vou configurar num caso haja uma oscilação muito grande na medição. Se estiver aí oscilando, eu posso então ajustar quantas amostras eu quero, quantas médias aqui, isso aqui são amostras que ele pega, faz um cálculo relativo a esse tempo e faz a marcação na tela. Então esses valores, existem cálculos matemáticos que podem ser feitos, porém você também pode ir aí, desde que faça esse experimento e sempre anote o valor normalmente que estava, você vai também aqui, pode ir fazendo experiências. Normalmente valores que ficam bons são entre de 60 a 40, aqui de 2 a 3 até 5 médias para vazões assim normais. Vazões normais aqui que eu quero dizer são poços pequenos, poços aí assim que tem os seus 12, 15 metros cúbicos hora. Mas esses valores não existe um padrão, e isso vai depender aí realmente do poço, da bomba, da tubulação, vai depender de vários outros fatores, mas você vai aqui então ajustando a quantidade de médias, né, quantidade aqui que ele vai pegar para apresentar na tela, e de quantos em quantos segundos ele vai zerar e vai começar a contar de novo essas médias. Vazão acumulada, aqui também eu tenho, se eu quero essa vazão acumulada por pulso ou 4 a 20 mili, que é a entrada analógica, e eu tenho aqui o valor do pulso. No caso, como podemos ver aqui, ele está configurado para um pulso a cada 10 litros. Esses valores aqui, eles normalmente vão ser, conforme o tamanho da tubulação, conforme o medidor, um pulso a cada litro, um pulso a cada 10 ou um pulso a cada 100 ou a cada 1000. Normalmente serão múltiplos. São raríssimos os poços que têm valores diferentes disso. Normalmente serão aí um pulso por litro para tubulações aí normalmente com vazão bem baixa, tubulações aí pequenas, né? Chegando até a um pulso a cada 1000 litros aí para vazões grandes, vazões, né? Tubulações aí realmente grandes,
então que seriam aí um pulso a cada metro cúbico, ou a cada 1000 litros, como queremos chamar. Então esses valores têm que estar também aqui. Um dado bem importante sobre esse valor aqui é que ele tem que ser o mesmo que está configurado, ou que se for um medidor mecânico, por exemplo, o mesmo pelo que foi foi fabricado o medidor, pois normalmente em medidores mecânicos alguns modelos não pode ser alterado. Então nós temos que ter a informação do fabricante, né, para quantos pulsos por litro, qual o valor do pulso por litro que foi fabricado o medidor, e aplicar o mesmo valor que é do medidor aqui neste campo, no caso, para que eles possam fazer uma leitura e a mesma leitura que esteja no medidor de vazão esteja na tela do hidrobox. No caso dos medidores PASE eletromagnéticos, eles têm a opção de ser alterado esses valores. Então, mediante a vazão que está passando lá, e eu vou então lá entrar no campo respectivo, vou configurar se eu quero um pulso a cada litro, um pulso a cada 10, e eu venho e deixo aqui neste valor o mesmo valor que está configurado lá no medidor eletromagnético. Entrada usada para pulso. Aqui eu tenho a entrada de pulso, também chamada no Hidrobox 2 de entrada de pulso rápido, que ela é uma entrada que você simplesmente jampeia ali até mesmo um pedaço de fio, se eu colocar ali, fizer um jumper e pulsar, ele então estará marcando vazão. Eu tenho a entrada digital, no caso aqui entrada digital 1, que essa precisa ser energizada, ela trabalha aí de 5 a 24 volts. Então essa aqui é normalmente utilizada em medidores que são aí que geram uma saída ativa, ou eu uso então a alimentação direto da fonte de alimentação, passando apenas pelo medidor para gerar então esses pulsos na entrada digital. Ou posso utilizar, se for, por exemplo, um medidor mecânico, aqueles medidores que tem um heat switch, eu uso na entrada de pulso, na entrada aqui, pulso rápido, como assim chamamos, e ele vai então, não precisa de alimentação ali, sim, ele simplesmente, ao fechar o contato do heat switch, ele vai então estar marcando a vazão. Ou a opção desligado, que essa não é, no caso, utilizado, pois normalmente se eu estiver medindo vazão será por uma, até posso dizer, das 3 opções: entrada de pulso de contato, pulso rápido aqui, que é o normalmente utilizado com o head switch, entrada digital ou 4 a 20 mili se for o caso do medidor. Direção de fluxo, isso se aplica para alguns tipos de medidores que tem um fio justamente para marcar se está tendo um fluxo reverso. Então isso também não é uma função muito comum de ser utilizada, porém se você precisa fazer a ligação de um medidor no qual o cliente precisa saber se está retornando água, está tendo um fluxo reverso, você pode então aí, configurar aqui uma das entradas, lembrando que se a entrada 1 estiver sendo utilizada como a entrada para medir a vazão, ela só poderei utilizar então para direção de fluxo a 2. Se eu preciso utilizar a 1, eu terei que ligar então esse medidor ou na entrada de pulso rápido ou via 4 a 20. Contabiliza orímetro. Essa função eu posso marcar que eu quero que ele contabilize o orímetro se houver um sinal em uma dessas entradas aqui, no caso, entrada 1, 2 ou 3, que é o que nós chamamos aí de bomba ligada. Eu então só vou contabilizar o orímetro, conforme nós vimos lá nas telas do Hidrobox, o que significa esse orímetro, na outra vídeo que nós temos das telas do Hidrobox 2. Então eu posso configurar para que
ele só marque, contabilize o orímetro a partir do momento que ele tenha um sinal em uma dessas entradas. Ou se eu deixar como está marcado aqui, quando tem vazão, a partir do momento que eu tenha vazão em qualquer sentido que o hidrobox esteja marcando, ele estará contabilizando o orímetro. Essa função ela serve perfeitamente, porém ela pode ter o risco de, por exemplo, em uma tubulação que tenha como já falamos, até uma cauda, que fica, né, na tubulação, aquela água, mesmo após a bomba desligada, ainda continua passando ali por alguns segundos até minutos, continua passando água, e isso pode ocasionar aí um estouro na outorga, porque a outorga tem um tempo pré-determinado para trabalhar. Então, por exemplo, a partir do momento que o hidrobox venceu esse tempo, se continuar passando água, ele vai continuar contabilizando, o que vai gerar um alerta de estouro de outorga. Então isso é mais utilizado normalmente se marcar uma dessas entradas aqui e fazer então a ligação via, né, um contato auxiliar da contatora da bomba, para que então ele só contabilize a partir do momento que essa entrada estiver aí mandando o sinal para marcar. Casas decimais também é uma função para quantas casas eu quero depois da vírgula na tela do hidrobox. Aí normalmente são utilizadas 2 ou 3, mas isso também não interfere em nada na questão funcionamento. Modbus ativo. No caso de eu utilizar o Modbus desse hidrobox para a ligação de algum equipamento, como por exemplo um condutivímetro ou algo assim, eu tenho que então marcar o Modbus ativo, e eu preciso então aí, conforme eu tenho um descritivo dentro da pasta de version, conforme a versão do firmware está lá o que eu posso ligar e o que eu tenho que marcar nesses campos aqui. Então aí, se eu for ligar algo via Modbus, eu então consulto esta informação neste arquivo de texto version, e aí eu venho e marco aqui como genérico 1, PASE ultrassônico, assim por diante, habilitando então a leitura dessa função aí via Modbus. Saída a relé. Aqui é onde normalmente eu irei configurar os alarmes, alertas, tempo de operação. Aqui eu tenho também aqui o modo de operação, se em automático eu posso ligar ou desligar o hidrobox, forçando então, né, essa ligação. Alarme da analógica 1. Eu marco ele como ativo. Eu tenho aqui nível mínimo e nível máximo, sendo que o nível mínimo é quando ele vai desligar e o nível máximo é após ele ter recuperado, quando ele vai religar essa bomba. Se eu, aqui é que nós temos que ter uma explicação mais apurada desse campo. Se eu estiver utilizando lá na tela das analógicas, se eu estiver utilizando aqui a profundidade de instalação, por exemplo, se eu colocar aqui 100 metros, aqui a profundidade de instalação, vamos exemplificar dizendo que esse poço tem 100 metros de profundidade aí. Quando eu então for aqui neste campo, eu preciso marcar aqui como máximo, pois e marcar aqui como inverter esse valor. O valor mínimo será 4 e o valor máximo será 1. Por quê? Quando eu tenho lá marcado a profundidade de instalação, na tela do hidrobox 2 eu vou ter uma informação da coluna seca e não da coluna de água. Ele marca de forma inversa. Por isso, então, eu tenho que mudar aqui também para máximo e inverter esses dois valores aqui.
certo? Isso é óbvio para os técnicos ou nossos colaboradores aí novos que estiverem chegando. É claro que caberá ainda você assistir essa videoaula, você fazer aí alguns testes e ainda assim, restando alguma dúvida até que você tenha prática com relação a isso, você deverá então encaminhar essas dúvidas para que possamos aí estar explicando de uma forma prática, mais prática, e até mesmo você treinar isso aí com um sensor em mãos, né, para que você possa ver. Mas aqui nesse campo cabe, né, essa apresentação das telas, você saber que aqui você configura o alarme, que é quando o poço vai desligar, com quantos metros esse poço vai desligar e com quantos metros ele vai religar novamente após a recuperação, ok? Aí ele tem, então, aqui nós temos aqui alarme da analógica 1, analógica 2 e analógica 3. É o mesmo princípio para cada uma delas, se você tiver aí mais de um sensor instalado neste equipamento. Desliga por outorga. Neste campo nós temos aqui, ele pode, esse poço, né, esse reservatório, ele pode desligar por tempo, que é no caso quantas horas ele irá trabalhar aí puxando água, né, por dia. Então você vai colocar aqui em minutos, por exemplo, você vai colocar aqui 1.200 minutos, equivalente aí a 20 horas de trabalho por dia, certo? Toda a meia-noite ele zera o orímetro da tela e começa a contar de novo, fazendo a conta mediante o tempo pré-estipulado aqui. Ou ele também vai desligar por volume. Se, por exemplo, você tem aí um limite de retirada, vamos assim dizer, de bombeamento de água de 100 metros cúbicos por dia, ele vai parar mediante o que chegar primeiro. Se ele bombear esses 100 metros, por exemplo, em 15 horas, ele vai parar e só vai religar após a meia-noite, após virar o dia novamente. Ou se ele chegar às 20 horas e ele puxou apenas 80 metros cúbicos, ele também vai desligar. Ele vai assim, nesse campo desliga por outorga. Se estiver esses dois campos aqui configurados, ele vai, no caso, obedecer aqui o que chegar primeiro. Modo de operação. Esses campos modo de operação, eles servem também como teste. Quando você é chamado a atender aí um cliente no qual ele se queixa que o seu poço não está ligando de forma automática, você pode então testar o relé do hidrobox através de forçar o ligar e desligar. Isso você pode então fazer o teste do relé, né? Obviamente ligando na porta lá nos contatos do relé o seu multímetro, por exemplo, em continuidade, sem aí o borne conectado, apenas o multímetro, e mandar então ele ligar e mandar ele desligar. Você vai ouvir que ele vai atracar o relé e com o seu multímetro em continuidade você vai ouvir o apito quando você ligar e parar o apito quando você desligar. Não esquecendo que o poço deve, esse campo aqui, estar, no caso, ao finalizar aí os testes, as atividades de manutenção, né, preventiva ou corretiva no poço, deve permanecer aqui em automático, pois se ele for deixado ligado, ele não vai obedecer aí o comando de automático da chave, e sim vai ficar ligado permanentemente. Da mesma forma, desligar. Se você desligar, ele não vai obedecer e ele vai aí, então ficar com o poço parado, não obedecendo aí os sinais. Então ele precisa estar aqui em automático para que ele, por exemplo, respeite nível mínimo e máximo, tempo de outorga e sucessivamente aí as suas funcionalidades. Dias de funcionamento. Esses são os dias de trabalho, no caso, que esse poço ou que esse reservatório, né, que essa bomba vai operar. No caso, em firmas que trabalham, em indústrias que trabalham aí direto, né, de segunda a segunda, você vai marcar todos os dias. Se por
uma questão, algumas trabalharem, por exemplo, de segunda a sexta, você só desmarca o sábado e o domingo. E é um outro campo que deve ser prestado muita atenção, pois se porventura for esquecido de marcar um desses dias, no dia em que estiver desmarcado, o equipamento não irá funcionar. Ele irá ignorar todos os comandos, ele não vai funcionar naquele dia. Então deve ser prestado bastante atenção com relação a isso, para que seja colocado corretamente os dias de trabalho aqui correspondente ao cliente. Horários de desligamento. Esses horários aqui, eles podem ser configurados aqui para quando, no caso, o cliente ele tem mais de um poço e por questões aí de economia de energia, por questões de até mesmo, normalmente a água está vindo de um mesmo lugar, seja um reservatório ou seja o mesmo lençol ou algo assim, você pode então intercalar o funcionamento desses poços. E para cada poço você pode então fazer 3 durante o período que ele está aqui configurado no seu tempo de outorga. Você pode fazer até 3 paradas conforme você programe aqui, para que intercale. Por exemplo, esse poço aqui, vamos chamar de poço 1. Você quer que ele fique desligado, por exemplo, das 6 da manhã ao meio-dia. Aí você tem lá um outro poço, poço 2. Naquele poço você quer que ele desligue então aí do meio-dia às 6 da tarde, por exemplo. Então você marcando aqui essa caixa de tempo, essa caixinha de seleção aqui, você então vai estar habilitando esses horários, né, para que ele desligue nesses horários agendados. Aqui você pode pôr para cada poço até 3 horários, certo? Até 3 paradas, mediante aqui o tempo que ele tem de outorga, né? Para que então funcionem eles. Se você tiver, como citamos aí, 3 poços, sei lá, até mais, dependendo, você vai intercalando então esses horários aí para cada um, para que eles não trabalhem juntos, às vezes por questão de energia ou qual seja a sua situação, no caso, a situação do cliente está aí pedindo. Sendo que vale aqui lembrar que esses horários eles devem ser solicitados pelo cliente e devem ser confirmados aqui com a base, e isso tudo precisa, é uma questão assim para nós muito importante aqui do suporte técnico e da base, que esses horários sejam todos registrados, confirmados, isso tudo via e-mail pelo cliente, para que não haja depois divergência das informações, para que não haja aí no caso um pedido específico de um operador ou algo assim, e o técnico, então, nosso colaborador, vai lá e muda um horário desses e o cliente depois diga, né, e que não solicitou essa mudança, e acabe isso aí gerando um transtorno de ter que voltar para refazer então esses horários aqui pré-programados. Então, todas as mudanças, no caso do cliente ter aqui esses horários programados, elas devem ser confirmadas com o suporte técnico, o qual pegará isso de forma a oficializar isso por e-mail ou por outra forma e com o cliente, para que não haja aí uma divergência de informação e gere então aí, né, algum custo desnecessário e até mesmo um estresse aí desnecessário por divergência de informação. Atraso no rearme. Normalmente, quando vai ser instalado um poço, é preciso que sejam feitos testes, né? Só que nós sabemos aí que bombas de poço, elas são bombas relativamente frágeis a ficar ligando e desligando. Então aqui eu posso configurar para que eu quero que essa bomba, após desligada, ela aguarde, vamos assim dizer, por 15 minutos.
Então eu venho e configuro aqui um tempo de atraso de rearme, e uma vez que eu desliguei, ela só voltará a ligar após esse tempo atraso de rearme. Correto? Alarme nas entradas. Com esses alarmes eu consigo fazer aqui algumas pequenas lógicas aí para que o poço só ligue, por exemplo, se ele tiver uma entrada ou alta ou baixa, vindo aí um sinal, por exemplo, de uma boia de nível. Se eu tenho também o cliente além do sensor, ele tem de repente uma boia, ou ele precisa que venha um sinal o poço está puxando água, o qual manda essa água a um reservatório. E neste reservatório eu tenho uma boia de nível, por exemplo. Então eu digo que o hidrobox só vai ligar se tiver, por exemplo, vindo na entrada 2 aqui um sinal dessa boia. Então quando, por exemplo, o sinal estiver em alto na entrada 2 aqui selecionada, então ele vai habilitar para que o sistema ligue. Porém, também essas funcionalidades não são assim comumente utilizadas, sendo hoje na necessidade de que seja feita algum tipo de automação num poço que tenha hidrobox 2, isso deve ser reportado também ao suporte, pois não estão sendo mais feitas alterações de hardware com o hidrobox 2, e sim somente com o 3. Os hidrobox 2 a gente está mantendo apenas o que já está instalado. Se o cliente precisar de alguma alteração, então deverá ser reportado tudo isso ao suporte técnico, que então fará aí uma proposta comercial para troca para o hidrobox 3 e não mais aí mudanças no painel e no hidrobox 2. Modo alarme, isso aqui eu nunca vi funcionando, então não vamos nem nos ater a esse detalhe aqui. Eu nunca vi esse modo alarme funcionando. Essas então são as telas principais. Saída 1, 2, 3 e 4 são as saídas de relé de estado sólido. Também é outra função do qual eu nunca vi isso sendo utilizado, apenas normalmente a saída a relé. Então nós vamos nos ater aqui, às funcionalidades nas quais nós realmente utilizamos no dia a dia. Aqui nós temos, como eu falei lá no começo da aula, ajuste de hidrômetro. Esse aqui é o valor que precisa, então, no caso de você estar fazendo aí uma instalação nova, se for o caso, em um cliente, ou você está aí fazendo assim, uma manutenção preventiva e você detectou que abriu uma diferença entre o hidrômetro ou o medidor de vazão eletromagnético, seja ele como for lá, abriu uma diferença entre o valor marcado na tela do medidor e o valor que está apresentando na tela do hidrobox. Então você vai lá no botão que nós vimos na primeira tela, hidrômetro, certo? E ele vai abrir aqui esta tela, no qual você vai então colocar aí os valores conforme está lá. Aqui você consegue, nesse segundo campo, alterar apenas 3 valores. Esses zeros acaba o sistema completando, mas aqui você consegue colocar então valor aí de até 6 dígitos, no caso, para ter uma boa precisão aí no valor apresentado na tela do hidrobox. Ok? Essa é mais uma videoaula da Paz Hidrometria. Muito obrigado.